amados, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente. Então eu vou estar agora falando sobre a palavra de Deus, trazendo um resumo sobre o plano de salvação, onde tudo começou, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, criou a expansão dos céus, criou o luminar menor, o luminar maior, o sol e a lua, criou as estrelas, criou a erva verde, criou os mares, as fontes das águas, a expansão dos céus, criou as aves, os peixes, os répteis. E o Senhor fez a sua maior criação, o homem. Criou o homem em semelhança à tua imagem. Criou o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas, deu fôlego de vida, e o homem se tornou-lhe uma alma vivente. Deus então, o Criador, olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, uma mulher. E ali o Senhor estendeu as suas mãos sobre Adão. Adão caiu no sono profundo, e ali arrancou um dos seus membros, suas costelas, e ali criou a mulher. E colocou o homem no meio do jardim, chamado Jardim do Éden. E o Senhor havia dito ao homem: de toda árvore, de todo fruto comereis, menos os que está no meio do jardim, porque se comerdes morrerás. Mas a antiga serpente, por nome de Satanás, tomou a forma de serpente. Satanás tomou forma da serpente, se aproximou da mulher e ali usou palavras de enganação. Enganou a mulher dizendo: olha, você pode comer do fruto sim, que você vai ser tão sábia como Deus. Ele usou de artimanha nas palavras, porque o inimigo sempre usa palavras para nos enganar. Despertai-vos, esteja sempre atento. Quando Deus criou a mulher, resumindo, a mulher pegou do fruto, comeu, deu para o seu esposo Adão, ambos comeram e o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. O homem se distanciou de Deus. Existia o véu que separava o homem de Deus, uma barreira por conta do pecado, porque por causa do pecado nós fomos afastados do Criador. E o pecado produziu uma morte, como está em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas a vida é o dom gratuito dado por Deus em Cristo Jesus. E ali entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte ao mundo, tanto a morte física quanto a morte espiritual. A morte espiritual significa estarmos longe de Deus, e a morte física, que é descer à sepultura. Deus olhou na terra, viu o homem separado dele, e o homem condenado por causa do pecado. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira e enviou Jesus. Jesus veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, cresceu, aos 30 anos de idade, começa o ministério de pregar o reino dos céus. Curou os enfermos, expulsou demônios, mudou vidas, transformou histórias, trouxe algo especial e verdadeiro na vida das pessoas, que é o reino dos céus. Foi entregue aos romanos, padeceu, foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado, foi crucificado, derramou o seu sangue e foi morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu e hoje está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra. Mas antes de Jesus subir, ele deixou alguns avisos. Em Atos capítulo 1, Jesus subiu ocultado entre uma nuvem e subiu ao reino dos céus. Apareceu 2 varões de branco, 2 anjos, e disse: não entristeçais, varões galileus, este mesmo Jesus que foi um dia voltará. Então ali Jesus deixou relatado a sua vinda, a sua volta a esta terra. E ele disse em Mateus 24 que haveria alguns sinais, há um pouco mais de 2000 anos atrás. Ele disse que haveria alguns sinais da sua vinda. Ele disse assim, que perto do fim haverá guerras, rumores de guerras, uma nação contra outra, um reino contra outro, terremotos em vários lugares, peste, catástrofes,
O amor de muitos iriam se esfriar, até mesmo dos eleitos, até mesmo daqueles que foram chamados para o reino dos céus, também seriam enganados. Jesus também disse: muitos virão em meu nome dizendo sou eu, enganarão a muitos. Hoje tem muitos enganando, trazendo uma falsa palavra, se passando por ministro de Jesus, mas não são, como segundo a profecia já está se cumprindo. Jesus está voltando. Prepara-te, prepara-te. Por isso eu venho anunciar este evangelho, para preparar o caminho do Senhor, para preparar a vinda do Senhor sobre essa terra. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores de Mateus 24. Ainda é o princípio das dores, mas despertai-vos, porque em breve Ele voltará. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que Ele há de voltar, mas algo é certo, que a sua vinda é garantida, porque como está escrito, o que há de vir virá e não tardará, Ele voltará. Oh, aleluia, Jesus. Jesus, Ele está pronto, só esperando a ordem do Pai. Este evangelho será pregoado a toda criatura, para testemunho de todas as gentes, e quando todos ouvirem a mensagem da cruz, virá o fim. Haverá vozes, relâmpagos, trovões, estrondos, e a vinda do Senhor é certa. Daniel, o profeta Daniel disse que perto do fim do mundo a ciência se multiplicará. A ciência já se multiplicou, o avanço da tecnologia, mas profecias cumpridas, profecias da palavra do Senhor. Prepara, como as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas. As prudentes guardavam azeite em suas lâmpadas, as loucas não guardavam. As prudentes significam aqueles que estão se santificando, buscando a Cristo, esperando a sua vinda. Então, prepara-te, porque os que não estiverem preparados, a porta vai fechar, porque à meia-noite o noivo voltou e fechou a porta, e as 5 virgens bateram na porta dizendo: abre-nos a porta, Senhor. Aí será muito tarde, porque a porta da graça estará fechada. Como nos dias de Noé, Noé apregoou que o mundo acabaria em dilúvio, e todos intitularam Noé como louco e não creram. Mas quando veio o dilúvio, todos foram à porta da arca e bateram: abre-nos a porta, Noé. Mas o Senhor disse: não abre, ainda a porta está aberta, mas um dia essa porta fechará, porque Jesus vai voltar. Amém? A graça e a paz daquele que vive e daquele que reina. Até a próxima, se Deus quiser. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos.